2, vamos falar hoje de Timer 1 e Timer 2. Então, o Timer 1, o que a gente vai falar? De configurações, cálculos de temporização, exemplos. O Timer 2, diagramas de bloco e registradores. Então, quando a gente fala desses módulos de timers e contadores, nós temos essas imagens aí de contagem de tempo. Tá? O nosso delay lá no nosso código faz, uma contagem de tempo, mas ele não usa nem timer nem contador. Tá? Quando vocês usam a função delay lá no código, nós não temos os periféricos timers, counters trabalhando. Então ele executa uma contagem de tempo de outra maneira, parando o nosso código, Ele para o nosso código por um determinado tempo. Os timers não. Os timers não vão parar o nosso código porque eles são periféricos. Então os timers são circuitos internos dos microcontroladores, em geral, que servem para contagem de tempo, contagem de eventos e outras funções. E no PIC 16F877A nós temos 3 timers: o timer 0, o timer 1 e o timer 2. O timer 0 vocês já aprenderam a utilizá-lo em micro 1. Mas será que o timer 1 e o 2 possuem o mesmo circuito? Não, o circuito é outro, mas a maneira assim de trabalhar com ele é basicamente a mesma, Então o timer 1 e o 2 têm características diferentes. Então vamos analisar essas características na aula de hoje. Então, antes da gente entrar no nosso timer, vamos falar um pouquinho do circuito. O que é um circuito de um timer? Então, com base nisso, eu criei um modelinho aí de estudo, e esse modelinho de estudo vai utilizar os registradores do timer 0. Tá? Por quê o timer 0? Porque o timer 0 ele é de 8 bits. Então, a gente vai fazer uma comparação aí de 8 bits e a ideia é entender esses circuitos que nós temos aqui. Então, nós temos aqui no timer 0, o pino de entrada para ligar ele no modo contador, tem essa portinha chora aqui que determina as bordas de subida ou descida, tem o clock interno, e tem uma chavinha aqui que eu seleciono, se eu vou usar clock interno ou o pino RA4. Temos outra chave aqui, mas essa chave é para trabalhar aqui com o PSA, Lembrando que o PSA é uma chave que ela compartilha o pré-scaler do timer 0 com o watchdog timer. O watchdog timer é um circuito que reinicia um microcontrolador se porventura ele entrar em algum loop infinito e não sair mais, Ou seja, ele para de funcionar, ou ele trava, ou ele fica preso num loop infinito, aí o watchdog ele reinicia, Mas a gente não vai falar nada de watchdog, é que o circuito do timer 0, ele compartilha, essa função também. O que é compartilhado? O circuito do pré-scaler. Lembrando que o pré-scaler, ele é um circuito onde eu consigo multiplicar o meu tempo, multiplicar o tempo de estouro dele. Porque ele tem um registrador aqui no final, e esse registrador, quando ele chega na contagem máxima dele, a gente chama de overflow. Para 8 bits é 255, esse overflow. Então, 255 mais 1, ele zera. E é nesse momento que ele zerou, se a interrupção estiver ativa, ele vai gerar um flagzinho de interrupção. Aqui nós temos os registradores, o registrador Option Reg com os bits de configuração para o nosso timer 0. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do circuito desse bit aqui, que é o T0CS. O que o T0CS faz?
Então, é a seleção do clock. A seleção do clock, ela vai determinar o funcionamento desse circuito. Ou ele funciona como contador, ou ele funciona como contador, como temporizador. Então, como temporizador é 0, como contador, né, vai ser 1. Nós vamos falar também desse bitzinho T0SE. O T0SE, ele trabalha aqui nessa lógica XOR aqui. Essa lógica XOR, ela serve para a gente trabalhar com o clock em borda de subida ou borda de descida. Mas que clock é esse? É o clock de um sinal externo, que eu vou controlar ele. Tá? Então, são basicamente esses bits aí que a gente vai analisar em alguns circuitos. Então, como é que funciona um contador? Né? Então, relembrando um pouquinho as aulas de digitais, vocês aprenderam o contador assíncrono, aprenderam também o contador síncrono e outros tipos de contadores. Mas o mais básico é esse nosso contador aqui, assíncrono. Ele trabalha com células JK. Então, eu faço a ligação em cascata, toda saída principal, a saída principal de todos os flip-flops JK, elas são ligadas no clock do seguinte. Então, se vocês observarem, ó, toda saída vai ligada no clock. Toda saída vai ligada no clock. Tem 8 aí porque nós montamos aí um circuitinho aí de 8 bits, tá? Então ele vai contar igual o timer 0 conta, né? Ele conta com 8 bits. Esse aqui, ó, ele continua, né, do lado de cá, ó. Aí ele vem para cá. Aciona o clock. Aí tem mais uma saída, vai para o clock. Mais uma saída para o clock, até que a gente chega no bit 7. Esse último aqui é o bit mais significativo. Então, os bits, eles são tirados desses terminais aqui, ó. Então, esses terminais que vão gerar a nossa contagem. Esse aqui é o B2, o B1 e o B0 é o bit menos significativo. Nós temos um barramento aqui, ó, que interliga esses pinos superiores, que é o S de 7, e tem um outro barramento embaixo que interliga os pinos R's de reset, tanto nesses 4 superiores quanto nos 4 inferiores. Esses pinos a gente utiliza para fazer o set e o reset dos flip-flops JK. O que é setar? É colocar nível alto em todas as saídas. O que é resetar? É colocar nível 0 em todas as saídas. Tá? Então, esse é o primeiro circuitinho que é a lógica, né, do nosso contador assíncrono. O que eu preciso é entrar com um sinal de clock aqui, ó. Né? Então, eu vou entrar com um sinalzinho de clock aqui, e é esse sinal que vai definir o modo temporizador ou o modo contador do nosso timer. Temos um circuito que é o circuitinho que gera o set e o reset de todas as células JK. É essa que eu acabei de falar, né? Então, nós temos aqui um barramento para o set, aqui em cima, e temos embaixo um barramento de reset, nos dois conjuntos de 4 flip-flops. E aí nós criamos aqui, ó, um circuitinho que simplesmente controla o nível lógico do set e do reset. Então, eu coloquei um resistor de pull-up. Se vocês observarem, o set e o reset desse flip-flop, que é o 7476, ele é ativo em 0. Se eu tiver nível 1, ele não é ativo. Então, por isso que eu coloquei resistores de pull-up
para manter nível alto no set e no reset. A hora que eu aperto o botão, aí eu vou para o nível 0. Aí eu aciono o set. Se eu apertar o botão do reset, eu aciono o reset porque eu coloco o nível 0, né, no pino reset. Então esse é um primeiro circuitinho fora o nosso contador, que vai estar controlando o set e o reset dos flip-flop. E aí nós temos os circuitos que geram sinais de sincronismo. O que é isso? Então eu tenho aqui um timer. Então esse circuito, nessa saída aqui 3, ó, de timer, ele gera uma ondinha quadrada. Ele gera uma base de tempo nesse pino aqui, ó. Então, eu usei o 555 porque os osciladores a cristais a gente não consegue simular no Proteus, tá? Então, os osciladores a cristais a gente consegue pôr ele lá no circuito, fazer projeto, tudo, mas a gente não consegue simular os osciladores a cristais. Então, eu montei um oscilador com o nosso 555. Então, é um modo astável que se chama essa ligação aqui. Tem um potenciômetro aqui que eu consigo controlar a minha frequência, né? Esse capacitor aqui também controla a frequência, né? Tanto esse resistor, que é o potenciômetro, quanto esse capacitor, eu consigo ter controle da frequência desse meu sinal utilizando o 555. Então, quando eu usar esse circuito aqui, ó, significa que o meu timer está no modo temporizador. E esse circuitinho aqui do lado? Esse circuito aqui do lado é um circuito que vai executar contagem de eventos. O que é isso? De vez em quando, ou a hora que eu quiser apertar esse botão aqui, ó, ele vai gerar um evento. Então, se eu quero contabilizar eventos tipo contagem de peças numa esteira, monitorar quantas pessoas estão passando no corredor através de um determinado sensor. O que é isso? Eu estou contando eventos, porque o evento ocorre de modo assíncrono. Então, ele ocorre em um determinado momento, depois em um outro momento. Não existe um sincronismo, né, nesse evento. Por isso que a característica do contador é essa. Então, o modo contador, eu vou usar o pino RA4 lá do microcontrolador. O RA4 eu uso no timer 0. Aí vocês vão ver que o timer 1 a gente usa um outro pino para o modo contador. Mas o que é esse circuito aí? Esse circuito eu usei um 4N25. Por que o 4N25? Porque eu tenho um isolamento óptico, né, do meu sinal externo, que vai ser um determinado sensor, para um sinal interno que eu vou ligar lá no meu microcontrolador. E melhor ainda, eu cancelei o efeito bounce se eu estiver usando uma chave mecânica aqui. Se eu tiver um sensor mecânico, eu não vou ter problema de efeito bounce, né? Porque nós não temos efeito bounce nesse isolamento óptico aqui. Tá? Então, esse isolador óptico, que é o 4N25, ele tem um LED, que ele é infravermelho, e temos um fototransistor. Então, aqui é um transistor, porém, eu vou acionar ele através desse LED. Né? O LED vai emitir luz na base dele, desse fototransistor. Aí a gente monta uma polarizaçãozinha do lado entre coletor e emissor, aí você tem um sinal aqui no RA4. Então, eu coloquei um resistorzinho aqui, ó, de 5K, né? O emissor nós aterramos, e eu vou ter um nível lógico aqui alto quando a chave estiver desacionada. Quando eu acionar essa chave, nível baixo. Então, esse é um circuito que vai gerar eventos para a gente testar aí.
E esse aqui vai gerar uma base de tempo definida, né? Esse aqui é um oscilador astável aí. E aí nós temos um seletor para escolher. A gente vai trabalhar com timer ou com um contador? Com um temporizador ou com um contador? Então é esse circuito aqui que vai escolher qual modo de trabalho eu vou ter, ó, se for o timer ou se for o contador. Então são os circuitos que nós analisamos anteriormente a esse. O que é esse circuito? É simplesmente uma chave digital, isso aqui. Né? Isso aqui é uma chave digital. Então, o sinal aqui ó, do meu timer, ele vai vir por esse pino. Se eu tiver nível alto aqui, ó, nesse aqui. Então, se eu tiver nível alto, todo sinal de clock lá do meu timer vem para cá e sai na porta U, que vai gerar o clock. E esse clock está ligado lá nos flip-flop JK. Se eu colocar nível baixo aqui, ó, se eu colocar 0 aqui, olha só, nós temos uma porta inversora que vai colocar nível 1 aqui. Aí eu vou ligar o circuito de contagem de eventos para a saída aqui do clock, para a saída dessa lógica U. Aí ele vai usar esse circuito aqui, né? Se eu colocar 0 aqui. Por que 0 aqui? Porque aqui vai inverter, né? Aí eu inverto aí o circuito, os meus eventos que vão ser contabilizados naquele mesmo circuito de contagem de tempo ou evento. O circuito é o mesmo. Quem é que faz isso aí? Aquele bit T0CS. Então, o bit T0CS faz isso aqui. 0 timer, 1 contador. Nós temos o bit T0SE. Então, o bit T0SE é uma lógica XOR. É um XOR aqui. O que a lógica XOR faz? Então, ela vai receber o sinal do meu contador, do meu sensor lá que está ligado na catraca, que está ligado na esteira. E eu vou determinar se eu, né, através dessa chave aqui, ó, ela aberta, eu vou ter nível alto nesse pino. Ela fechada, eu vou ter nível baixo nesse pino aqui. Então, se vocês olharem a tabela da verdade da XOR, esse bit aqui que eu estou controlando com 0 ou com 1, ele vai determinar se eu vou trabalhar com borda de subida ou borda de descida desse meu sinal externo. Ele vai contabilizar ou borda de subida ou borda de descida. Essa é a função do bit T0SE. E a saída dele vai ser ligada naquela chave que determina o modo timer ou o modo counter, que é o bit T0CS. Então, do counter, né, desse circuito de modo de borda, ele vai na entrada do contador da minha chave T0CS. A chave T0CS determina o funcionamento como temporizador ou como contador desse nosso circuito. E aí nós temos 8 LEDs que estão representando o registrador TMR0. Então, o registrador TMR0, ele é de 8 bits. Então, esses LEDs vão representar o timer 0, TMR0, que é onde ele vai armazenando a contagem até chegar no overflow. E temos mais um circuito que é o que gera a interrupção, porque o nosso periférico timer, ele gera um bitzinho de interrupção. Né? Então, a interrupção ocorre nesse momento aqui.
no momento do 255 para o 0. Aí ocorre a interrupção. Aí esse circuito aqui, ele identifica esse momento. E aí ele vai acender um LEDzinho nesse nosso modelo de estudo só para informar que, opa, deu a interrupção. E ele vai ficar com a interrupção ativa enquanto a gente não zerar ela. Mas quem é que zera a interrupção? Eu coloquei esse botão no nosso circuito de modelo de estudo. Agora, na prática, vocês vão ter que fazer isso aqui, né? Ó, TMR0 e F igual a 0. Vocês vão pôr essa ação lá no bloco de interrupção. Vocês têm que colocar essa ação aqui lá no bloquinho de interrupção. No nosso modelo de estudo, a gente vai vir e apertar esse botãozinho aqui com o dedo. E o circuito completo é esse aqui. Então, o que eu fiz? Eu detalhei, né, todos esses circuitos, né? Então, nós começamos a falar um pouquinho dessas células JK, que elas vão executar contagem, né? O set e o reset das células. Falamos aqui do circuito que gera temporização, o circuito que gera eventos, que é o counter, a chave seletora digital para o modo timer ou contador, a chave que determina a borda de subida ou descida, que eu vou trabalhar no modo contador, os LEDs que estão representando o meu TMR0, o nosso controle de interrupção, e nós temos aqui um frequencímetro para medir a frequência aqui do nosso timer e um contador para contabilizar os eventos. Então, nós temos esse circuitinho aí para testar ele. Como eu já detalhei ele passo a passo, vai ser mais fácil da gente entender ele funcionando. Então, vamos ver o funcionamento dele agora. Então, ele está aqui montado no Proteus, né? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um play nele. Esse aqui é um circuito digital, não tem que carregar código hexadecimal nenhum, né? Então, eu tenho aqui, ó, ele está ligado. O que nós temos de informação aqui? Por enquanto, nada, porque ele está no modo contador. O que nós temos é a informação do frequencímetro, porque o nosso oscilador está trabalhando. E isso ocorre mesmo, né, no microcontrolador. Você ligou ele, o oscilador começa a funcionar. Eu vou aumentar um pouquinho a frequência dele, ó. Tem o potenciômetro aqui. Vamos pôr no máximo aqui para ele contar rapidinho, né? Senão... Então ele chega aqui a uma frequência aí mais ou menos de... Deixa eu voltar um pouquinho. Não, aqui está muito alto. Vamos deixar uns 20 Hz, por aí. Tá? Agora 20, 21. Tá? Então ele está ligado, a chave T0CS, ela está fechada, né? Então ela está usando o modo contador. Então se eu vim aqui, ó, no contador e pressionar ele, olha lá, ele começou a contar um evento. O LED 0 acendeu e o contador ele marcou um aqui também. Se eu pressionar de novo, olha lá, foi para 2, 3, 4. Notem que eu pressiono e a hora que eu solto a chave, que ele registra o dado na saída. Então, eu pressiono e solto, ele registra o dado na minha saída, né? Então, o RA4 está em nível alto. Quando eu pressiono, ele vai para 0. E quando eu solto,
ele vai para o alto. Ele está trabalhando aqui com borda de subida. Vamos inverter. Vamos trabalhar agora nessa chave aqui, ó, T0SE, que ela trabalha justamente com o controle de borda. Então, eu vou acionar ela aqui e eu vou inverter agora a minha lógica. Agora, ó, ele está em alto, eu vou pressionar a chave, ele foi para o 0 e já mudou lá, ó. Voltei para o alto. Pressiono a chave de novo, ó, ele está em alto, pressiono a chave e vai para o 0. E já incrementou a minha saída. Tá? Então, eu consigo, através dessa lógica Shor, alterar a borda que eu quero contabilizar no meu evento, em função do sensor que eu estiver utilizando. Então, eu posso trabalhar com borda de subida ou com borda de descida. Essas duas chavinhas aqui, ó, elas geram o set e o reset de todas essas células JK aqui, ó. Então, se eu der um set, ó, ela liga todas, ó, todas as saídas em nível alto. Se eu apertar o reset, desliga todas as saídas, né? Vocês viram que a interrupção foi ativa. Por quê? Ele chegou no 255 e foi para 0. Olha lá, ele ativou a interrupção, o LED da interrupção acendeu. E se eu continuar, enquanto eu não zerar a interrupção, ela fica ativa lá, ó. Ela está ativa. Eu vou zerar ela aqui agora, a gente vai voltar a falar aqui da nossa interrupção. Nós estamos com uma frequência de 20 Hz. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, senão a contagem vai ser muito rápida aqui também. Deixa eu deixar uns 10 aqui. 10 Hz tá bom. Tá? Então agora, ó, ele está contando pelo modo contador. Então eu estou trabalhando aqui, apertando o botão. Ó. Eu aperto o botão de vez em quando. Então, ó, aperto de vez em quando, ele contabilizou lá. Aperto, contabilizou. Não estou mais apertando, então está tudo parado lá. Vamos ligar agora o circuito do timer. Então, eu vou mexer na chave T0CS. Então, eu vou abrir ela aqui, ó. Agora entrou o timer na jogada. Agora ele está contando em função do timer. É uma frequência fixa aqui que está na faixa de 10 Hz. Observem quando gerar o overflow, o LED da interrupção vai acender. Quando entrar no overflow, o LED da interrupção vai acender. Então tá quase lá, ó. Já acende a interrupção. Ele zera e continua a contagem, né? Opa, olha lá, gerou a interrupção. E a interrupção está ativa. Se você não for lá dar o comando 0 para desligar, ela fica ativa. Se você não zerar a interrupção, o que vai acontecer? O seu código vai entrar e sair infinitamente na interrupção, enquanto não for desligada a interrupção. Enquanto a interrupção não for desligada, ele fica lá entrando e saindo. Ó, vai gerar mais um overflow e olha lá, continua ativa a nossa interrupção. Agora eu vou zerar ela aqui, é como se eu tivesse dado o comando lá TMR0IF igual a 0. Ó, vou selecionar aqui, olha lá, zero a interrupção, tá lá contando. O circuito T0SE, que cuida da borda, pro temporizador ele não faz efeito nenhum. Tá? Pro nosso temporizador ele não gera efeito nenhum, é só pro modo contador que ele trabalha. E o contador aqui também não está contando nada, porque ele só estava contando os eventos externos aqui. Então agora vai ser acionada uma segunda interrupção. Olha lá. Outra interrupção gerada. Acendeu o LEDzinho da interrupção. A qualquer momento eu posso dar um reset geral aqui, ó. Olha lá, dei um reset, zerou tudo.
Posso dar um set, liga tudo e depois vai para o 0, porque o nosso temporizador está ligado, né? Ele está no modo temporizador. Vamos zerar mais uma vez a interrupção. Vamos esperar mais um estouro. Então, quando chegar pertinho do estouro, eu vou mudar a chave aqui para... Opa! Aqui, ó. Mudei a chave agora para contador, por isso que ele parou. Aí eu vou gerar contagens agora aqui, ó. Estou gerando contagem lá, ó. Vamos lá. Tá gerando contagem. Mas eu vou dar uma acelerada ainda aqui. Eu vou ligar de novo o timer. Vou desligar. Aí, agora eu estou no contador de novo. Então, vamos lá. Tá contando, tá? Quase ele vai chegar já no overflow dele. Então, ele está agora no 254. Aí, mais um, 255. E se eu apertar mais uma vez, ele vai para o overflow e vai acender a interrupção. Vamos lá, mais um. Olha lá. Foi para o overflow, zerou tudo e acendeu a nossa interrupção. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Então, tudo isso que eu falei até agora é para começar a nossa aula, tá? Então, nossa aula vai começar agora. Então, eu passei esses conhecimentos básicos aí de timer, que é um periférico. Então, esse periférico ele está gerando um tempo que não é o delay. Alguém quer comentar algo? Está com alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Então, olha só, o timer 1, ele é temporizador e contador. Ah, mas todos são temporizador e contador? Não, vocês vão ver que o timer 2, ele é só temporizador. Ele não é contador. E olha só, aqui nós já temos uma diferença em relação ao timer 1. Ele é de 16 bits. O registrador de contagem dele é de 16 bits. Significa o quê? Que eu tenho dois registradores de 8 bits, que eles se chamam timer low e timer high. Né? O high é o que vai armazenar os dados mais significativos, né? Os bits mais significativos, e o low, os bits menos significativos dessa grandeza, que ela vai agora de 0 a 65.535. 65.535 mais 1, ele zera, e é nesse momento que é gerado o overflow. Então, eu tenho aqui, ó, 8 bits para o high e 8 bits para o low. Então, similar ao timer 0, o overflow vai ocorrer, porém, com um valor bem mais alto. O timer 1, ele é temporizador e contador, né? No entanto, ao contrário do timer 0, cada um desses módulos tem funções adicionais. Então, nós temos algumas funções adicionais. O timer 1, ele usa um registrador, para a gente configurar ele, que se chama T1CON. Né? Então, o T1CON é o registrador que a gente vai usar para configurar o timer 1. O timer 0, não sei se vocês lembram, é o option reg. Né? O timer 0 é o option reg. Nós também precisamos usar o option reg no timer 1 para habilitar as interrupções. Diagrama do timer 1. Então, o timer 1, ele começa... Vamos começar aqui nos pinos. Então, nós temos 2 pinos. No timer 0 tem um só. Então, já já a gente vai falar a função desses 2 pininhos aqui. Tá? Tem uma chave T1O100, que ela está 1 e 0 aqui, ó, que ela vai
trabalhar com essa chave aqui, ó. O que essa chave está fazendo? Ela está ligando esse circuito aqui ou esse aqui, né? Então, ele liga um oscilador aqui. É um oscilador externo que a gente vai ligar nesses dois pinos. O TMR1CS é o que determina, ó, ele controla essa chave. Então, ele tá determinando se você vai usar esse circuito aqui, ó, de fora, ou esse circuito de dentro. O circuito de fora, que eu estou falando, é o modo contador. E esse timer 1, eu posso ligar um cristal aqui, ele vira também temporizador. E esse circuito aqui, ó, que tem aqui OSC 1/4, é o oscilador interno. Então, se eu usar esse circuito, eu também estou no modo temporizador. Esse externo eu posso usar como temporizador ou contador. Eu tenho um pré-scaler na sequência que vai multiplicar o meu tempo, né? Então, ele aumenta, né, o meu tempo de estouro, porque o tempo de estouro ele vai ser dado aqui no final, né? Então, ó, os registradores que estão armazenando a contagem para chegar no overflow, eles estão aqui no final. Então, pré-scaler eu consigo ter fatores de multiplicação de 1, 2, 4 e 8 desse tempo, né? O T1Sync também é novidade. Eu tenho aqui um circuito de sincronismo que eu posso usar ou não, né? Se ele tiver com a chavinha do jeito que está, ó, ele pula o circuito de sincronismo, ele não sincroniza nada. Se eu ligar aqui, aí ele embaixo, né, fazer esse sentido, aí ele usa o circuito de sincronismo. E nós temos também esse bit que não tem lá no timer 0, é o on e o off. Então, através desse bit, eu ligo e desligo o timer 0. Mas ligo e desligo o quê? O circuito que está incrementando ele, né? A oscilação não para. A oscilação não vai parar, né? Então, eu ligo e desligo os pulsos que estão incrementando os registradores aqui. Se houver overflow, ele gera, ó, TMR1 e F. No timer 0 era TMR0 e F. O divisor, que é o nosso pré-scaler, então ele vai de 1/1. Então, 1/1 significa que entra um pulso aqui, sai um pulso. Isso que significa 1/1. Agora, 1/2 significa o quê? Entra 2, sai 1. Né? Então, eu estou agora multiplicando meu tempo por 2. O 1/0 é a combinação 1/4. Aí vai entrar 4 pulsos, né, aqui na entrada. 4 e vai sair 1. Né? Então, o pré-scaler faz isso. É um divisorzinho de frequência ou multiplicador de tempos. Né? E temos o 1/8. Então, vai entrar 8 pulsos. Após o 8º, vai sair 1. Né? Esses pulsos também são os clocks, né? São as borda de subida ou de descida aí do nosso sincronismo. Oscilador do timer 1. Então, olha só, vamos falar agora dos dois pinos que nós temos para o timer 1. Então, o timer 1 é diferente do timer 0. O timer 0 tem o pino RA4 que vocês ligam aquele sensor. No timer 1, vocês têm dois pinos ligados no circuito do timer. Né? Para que serve esses dois pinos? Para vocês ligarem um oscilador de baixa frequência, a quartzo. Fora o nosso oscilador principal. O oscilador principal tem que manter. É esse osciladorzinho aqui, ó. Quem já desmontou um reloginho digital
vai ver que tem um osciladorzinho desse. Quem tem um Real Time Clock, um RTC, tem esse osciladorzinho lá, né? É um tubinho, né? Qual que é a frequência dele? 32,768 kHz, ou 32.768 Hz. Ah, mas para que usar ele? Porque ele gera uma base de tempo de 1 segundo para a gente trabalhar com relógio, né? Ah, eu quero montar um relógio, ter uma precisão de tempo, né? Ter uma precisão boa de base de tempo, eu gero 1 segundo aqui preciso com esse cristal. Aí eu tenho que ligar ele nesses 2 pininhos aí. Aqui temos fotos melhores, né? Então, ele tem também com SMD, encapsulamento SMD. Então, 32.768 é 2 elevado a 15, pessoal. Ó. 2 elevado a 15 é exatamente 32.768. Tá? Isso aí vai ser usado para a gente determinar depois esse tempo de estouro para gerar esse nosso 1 segundo. Né? Essa frequência significa o quê? Que ele vai gerar 32.768 clocks em 1 segundo. Isso aqui é metade da capacidade desses 2 registradores de 8. Então, para gerar 1 segundo, você tem que somar mais 32.768 lá nos registradores, o timer high e o low. Tem que somar, né, esses 32.768. E aí o nosso cristal que vai gerar mais 32.768 para gerar o estouro. Aí você vai ter a precisão exata de 1 segundo. Como este oscilador não depende, ó, do relógio interno, o relógio interno é o nosso clock principal lá, aquele de 8 mega. Pode funcionar quando no modo sleep. Então, esse nosso oscilador, ele funciona no modo sleep. Então, o modo sleep é aquele modo onde a gente entra em economia, né, do nosso microcontrolador. Ele entra em um modo de economia. Então, dependendo do projeto, se um determinado projeto não está funcionando, vamos colocar ele em modo de economia. Aí é o modo sleep, né? Lá no nosso código a gente tem que entrar lá com uma instrução para ele entrar nesse modo sleep. Agora, esse nosso cristalzinho, ele não depende. O modo sleep para o nosso cristal principal. O cristal principal para, que é esse aqui, ó. Internal clock. O modo sleep para ele. O programador deve certificar-se de aguardar alguns milissegundos para garantir a oscilação projetada pelo cristal. Esse cristal externo aqui, ele também demora alguns milissegundos para entrar em oscilação da frequência padrão dele. Né? Então tem que também ter um atrasozinho aqui para contabilizar o funcionamento dele aí. É que nem o nosso cristal interno, né? Cristal interno é a mesma coisa. Onde é que a gente liga esse oscilador de baixa, né, de baixa potência também que é chamado, né, que é o de 32.768, nesses 2 pinos, o 15 e o 16. Aí o de 8 mega, está aqui, hein, ó, no 13 e no 14, hein? Então vocês vão ter 2 cristalzinhos, um do lado do outro, tá? Um do lado do outro. Como que é a ligação dele? Tem que pôr os capacitores? Tem. Igualzinho vocês conhecem lá no cristal de 8 mega. Então tem que pôr também os 2 capacitores que vão variar entre 15 e 33 picofarads. 2 capacitores. Tá? Então a ligação é a mesma. O que muda é os pinos. Não precisa ser só esse cristal, pessoal. Tem, né? Ele chega até frequências aí, ó,
de 20 kHz, de 200 kHz, né, para essas nossas entradas do timer 1. É que o que é mais usado é esse 32768 para você ter um relógio de precisão. É mais para isso. Então, no modo sleep, o consumo de energia do microcontrolador é reduzido ao seu nível mínimo, né? Para reduzir isso, a gente tem que parar o oscilador principal. Para colocar o timer 1 no modo sleep, eu preciso de uma instrução de sleep no nosso código. Para sair desse modo sleep, eu preciso acionar uma interrupção externa agora. Então, é um sinal externo que vai tirar ele desse modo sleep. O oscilador de baixo consumo a quartzo, ó, ele funciona no modo sleep, né? Então, esse externo, ele não para. Quem para é o interno no modo sleep. O oscilador de baixo consumo, ele é ligado. Então, para ligar ele, eu preciso, ó, pegar o bit 3 do registrador T1 COM e ativar ele, que é colocando nível alto. Eu preciso também, que é esse aqui, ó, né? Olhando aqui o nosso circuito, vai ser esse bit aqui. E eu preciso também ativar o TMR1CS, colocar em 1. Porque aí eu vou usar esse circuito aqui, ó, de fora, esse externo, que vai alimentar, né, os meus registradores aqui de contagem. Depois dessa etapa aqui, ainda tem aqui, ó, o pré-scaler, tem a opção de sincronizar ou não. Já já a gente vai falar desse sincronismo, né? E aqui é o liga e desliga dele. Então, o liga e desliga dele é uma AND, né? É uma lógica AND aqui. O sinal deste oscilador de quartzo é sincronizado com o relógio do microcontrolador. Por quê? Quando você está trabalhando com esse cristal externo para contar um tempo de relógio preciso e o cristal interno, eu uso o circuito de sincronismo. O que o circuito de sincronismo faz? Ele sincroniza a borda de subida do sinal externo com a borda de subida do sinal interno. Eu preciso ter esse sincronismo, senão os circuitos podem gerar algum atraso e algum erro lógico de resultado que você quer, porque um clock está, sei lá, uns microsegundos na frente do outro. Então, isso aí pode gerar erro aí nos nossos circuitos. Então, sempre que eu estou com um sinal externo e eu quero sincronizar com o interno, eu vou ligar esse circuito de sincronismo. Desativando o bit T1 sync, né? Então, o sinal desse oscilador de quartzo é sincronizado com o relógio do microcontrolador. Então, olha só, tem o T1 sync, está aqui. Desativando é colocando nível 0, ó, porque se eu coloco nível 0, ele vem para cá, ele passa pelo circuito de sincronismo. Neste caso, o timer 1 não pode trabalhar mais no sleep, né? Por quê? Esse circuito aqui, ó, ele usa o clock interno. E o modo sleep desliga, né, esse clock interno. Então, se a gente estiver usando algum projeto com um oscilador externo e eu vou usar o circuito de sincronismo, aí eu não posso entrar no modo sleep, porque o modo sleep desliga, né, o oscilador interno. Aí eu vou perder o meu circuito de sincronismo, porque o circuito de sincronismo funciona com esse oscilador interno. O circuitinho do oscilador do timer 1, né? Então, nós temos aqui, ó, a minha entrada e ele vai fazer essa reta aqui, né?
Antes ele vai passar, claro, aqui eu habilitei, né? Essa chavezinha T1 O100, eu habilitei o oscilador aqui externo. Liguei o pré-scaler. Aí tem que ver qual vai ser o ajuste aqui do pré-scaler. Olha, o oscilador interno está fraquinho, né, no desenho aqui. Por que ele está fraquinho no desenho? Porque ele não está sendo usado. A chave está aqui, ó. Né? Tá no nível alto aqui na chave. O sincronismo para esse caso aqui está desligado, ó. Né? Para esse exemplo está desligado o sincronismo. Então eu não estou tendo o sincronismo externo porque eu não estou usando aqui, ó, o oscilador interno agora. Agora, se eu ligar o sincronismo, esse oscilador interno, ele vai sincronizar esse circuito. Então, né, aí a gente vai precisar utilizar ele. O modo temporizador. Então, o modo temporizador, o que a gente vai fazer para trabalhar no modo temporizador? Então, eu vou configurar o TMR1CS. Está aqui, ó, TMR1CS. Eu vou colocar ele em 0. Ó, porque o 0 liga o oscilador interno, o oscilador principal. Se eu liguei aqui o oscilador interno, eu estou no modo temporizador. E ele começa a contabilizar nos registradores timer high e timer low. A contagem. Claro, se o timer 1 on estiver ligado, né? Aí ele vai contabilizar. Se essa chave aqui, essa lógica AND aí, estiver desligada, claro que ele não vai estar contando. Continuando o modo temporizador. Então, neste modo, o bit de sincronismo, que é o T1 sync, ó, ele não afeta o temporizador, porque os circuitos já estão sincronizados. Se eu estou usando oscilador interno, eu não preciso ligar o circuito de sincronismo. Ó. Não há necessidade. Não há necessidade para isso. Tá? Então, o T1 sync fica em 1, porque 1 ó, bypassa o circuito do sincronismo. O clock do oscilador principal do microcontrolador não funciona, né, durante o modo sleep, já falamos disso. Por esse motivo, o overflow do timer 1 não causa nenhuma interrupção. Então, se ele entra no modo sleep, esse oscilador para, e no modo temporizador vai parar a contagem. Parou a contagem, não gera flag de interrupção. Como que é o circuito dele? Então, eu tenho aqui, ó, o meu oscilador interno, né? Passo pelo pré-scaler. O sincronismo não é necessário, porque eu já estou usando, né, o clock interno. E aí tem a chavinha de on e off aqui, né? Se ela tiver em on, ela começa a registrar a contagem nos registradores timer on high e timer on low. E a interrupção ocorre no overflow. Modo contador agora. No modo contador, eu preciso mudar aquela chavinha aqui, ó, TMR1CS. Eu tenho que colocar ela em 1. Colocando ela em 1, eu desligo, ó, a frequência de oscilação interna e eu vou trabalhar com essa parte aqui externa aqui, ó. Né? Vou trabalhar com essa parte externa. Aí nós temos 2 pinos. Qual pino que eu vou ligar o meu sensor? Porque agora ele é contador, né? Então nós temos aqui, ó, o T1CKI. Esse I é de input, é esse aqui que a gente vai usar para ligar o sensor. E nós temos o T1 OSI. Esse aqui é de saída. Então, nós temos que ligar aqui no RC0 o nosso sensor
quando vocês quiserem trabalhar no modo contador. E aí eu posso ter um contador síncrono. Então, se eu utilizar o circuito de sincronismo, eu tenho um contador com característica síncrona. O que é isso aí? O clock que vai ser gerado aqui através do nosso sensor, ele vai ser sincronizado com o clock interno. Então, eu vou ter um alinhamento das bordas, né? Então, borda de subida, e ele vai alinhar com a borda de subida do meu clock interno. Então, o modo contador é interessante a gente utilizar o circuito de sincronismo. Em modo contador, quando o microcontrolador está em funcionamento com o circuito de sincronismo e é posto em sleep, o que acontece? O circuito de sincronismo para de funcionar. Tá? Então, também no modo contador, com o circuito de sincronismo ligado, a gente não pode entrar no modo sleep. Como que é o circuitinho do contador? Então, tá aqui aquele pino que é o RC0, né? Ele vai passar por todos esses circuitos. Então, eu posso usar também o pré-scaler. O oscilador não está fazendo mais parte do circuito, porque a chave TMR1CS está em alto. Eu posso usar o pré-scaler, claro, para gerar essas contagens, né? Para aumentar o alcance dele, de eventos. O sincronismo aqui nesse exemplo está desligado, mas quando eu estou trabalhando com sinal externo, a gente liga esse sincronismo que não pode entrar no modo sleep, senão eu perco esse clock aqui e o circuito de sincronismo para de funcionar. No modo contador, eu posso manipular o liga e desliga também dele, né? Então, se eu desligo essa chave, mesmo que estiver entrando pulsos aqui, ele para de contar. Se eu desligar o TMR1 on. E aqui no final ele está armazenando a minha contagem, né? Em 2 registradores de 8. Este contador, então o modo contador, ele registra estados lógicos 1 na sua entrada. Uma borda de descida tem que ser registrada antes da primeira borda de subida, quando eu tenho nível 0 lá na entrada. Então, o que é isso? Então, aqui nós temos esse exemplo aqui das bordas de subida. Se o meu sensor, que está ligado lá no pino RC0, ele tiver em nível alto, quando ele está desatuado, aí ele vai para nível baixo e vai para nível alto de novo. Então, você acionou ele uma vez, ele já começou a contabilizar. Começou a contabilizar aí um evento. Agora, se esse pino, ó, que é o que está dizendo aqui em cima, ele tiver em nível baixo, ele tem que gerar primeiro uma borda de subida, uma de descida, e só nessa segunda de subida que ele começa a contabilizar. Ah, mas o que é que muda esse pino 0 e esse pino 1? Depende do sensor. O sensor pode estar com o pull up, pode estar com o pull down, aí vai depender do sensor que você ligou aqui. Tá? Então, isso aqui, por quê? É dado esse detalhe aí, tá até no nosso datasheet. Porque você vai perder, né, no seu projeto um evento aqui se você esquecer desse detalhe aqui. As contagens não vão bater. E agora o registrador tem um COM. Então, o registrador tem um COM, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para a gente trabalhar e utilizar aí o timer 1. Então, precisa só desse registrador para configurar o nosso timer 1. Claro, fora a habilitação da interrupção,
Aí depois a gente vai ver onde é que a gente habilita a interrupção do timer 1. Então, o timer 1, o registrador T1 com, ele tem o bit 7 e o 6 não são utilizados. Aí começa aqui, 7, 6, 5 e 4. O 5 e 4 é para regular o pré-scaler, a taxa do pré-scaler. O T1 O100, 7, 6, 5, 4, 3, bit 3 e bit 4, né? Então, o bit 3, que é o T1 O100, é para ligar ou desligar o oscilador de baixa potência. O T1 Sync vem de sincronismo. Ele liga ou desliga aquele circuito de sincronismo. E temos o bit 1 e o bit 0. O bit 1 é modo contador, se ele tiver 1. E se ele tiver 0, é modo temporizador. E o bit 0 é um bit bem interessante para vocês fazerem comandos de pause, né, desse temporizador, que é o liga e desliga dele, né? Eu ligo e desligo o timer através desse bit aqui. Que outros registradores a gente precisa trabalhar? Então, nós temos aqui, ó, o INT-CON, que é o registrador que habilita as interrupções. O GIE e o PIE, eles têm que estar ligados. Senão eu não consigo ligar o timer 1. O timer 1 IE, olha só onde ele está. Ele está no PIE1, é esse registrador. Então, vocês vão ter que escrever PIE1.TMR1IE igual a 1, para ligar ele. E para trabalhar com a interrupção dele, ó, ele está aqui, ó, TMR1IF. Qual que é o registrador? PIR1. Então, vocês vão ter que escrever PIR1.TMR1IF igual a 0 para zerar o flag. Quando entra lá na interrupção, tem que escrever PIR1.TMR1IF igual a 0. Zero a interrupção. O timer low e high é onde vai fazer a contagem e o T1 com é o que nós vimos agora, que é a configuração dele. Então, para trabalhar com o timer 1, precisamos dessa tabela aqui. Como é que a gente calcula o tempo de estouro? É bem semelhante ao nosso timer 0. Primeiro que a gente precisa determinar o ciclo de máquina. Então, relembrando o cálculo do ciclo de máquina, aqui tem um exemplo para um cristal de 4 mega. Então, se eu tenho um cristal externo de 4 mega, eu divido por 4, vai para 1. 1 mega é a frequência de ciclo de máquina. Qual é o tempo do ciclo de máquina? É fazer o inverso. O inverso de 1 mega é 1 microsegundo. Então, para um cristal de 4 MHz, eu tenho um ciclo de máquina de 1 microsegundo. No nosso caso, nós temos 8 mega, né? Então, tem aqui as contas para 8. Ó. No nosso caso, é 8. 8 mega, ele gera o ciclo de máquina de meio micro. Como é que chegamos nesse valor? 8 dividido por 4 dá 2 mega. 2 mega é a frequência de ciclo de máquina. E qual é o tempo do ciclo de máquina? É o inverso de 2 mega. É meio microsegundo. Então, é esse que nós usamos, né, nos kits físicos e até no nosso simulador, que a gente está trabalhando com códigos e o oscilador está sempre configurado para 8 MHz. Como que é o cálculo do tempo de estouro? É igualzinho o timer 0. O que muda é que agora, no timer 0, aqui nós temos o valor de 256. No timer 1, é 65.536
menos a carga inicial. E lembrando que a carga inicial ela está dividida em 2 registradores de 8. Esse resultado aqui dos colchetes, eu tenho que multiplicar pelo pré-scaler e multiplicar pelo ciclo de máquina. Né? Então, dá para vocês fazerem uma planilhazinha lá no Excel, que teve gente que fez, né, umas planilhazinhas do Excel para calcular os tempos de estouros, as cargas iniciais do timer 0. Agora é só adaptar aqui para o nosso timer 1, aquela planilhazinha pelo Excel. Como é que eu calculo a carga inicial? Então, a carga inicial é aquela mesma fórmula anterior. O que nós mudamos é que isolamos aqui a carga inicial. A carga inicial é o timer 0, é o timer high e o timer low. Timer 1 high e timer 1 low. Essa carga inicial ela está dividida em 2 registradores. Isso que acaba confundindo, né? Porque você vai ter um número decimal aqui de resultado. Como é que você separa esse número decimal em 2 registradores? Já já vamos fazer esses cálculos, né? Então, isolando a carga inicial, ó, nós temos 65.536 menos o resultado aqui desses colchetes. Que nós temos a opção de ter o tempo de estouro dividido pelo ciclo de máquina vezes o pré-scaler, ou o tempo de estouro vezes a frequência de oscilação dividido por 4 vezes o pré-scaler. Então, pode usar qualquer uma das duas. Que valor a gente põe no pré-scaler? Usa a mesma regra do timer 0. Começa do menor e vai indo para o maior, até que o resultado da carga inicial dê um valor positivo. Exemplos de leitura. Então, olha só. Uma ideia aqui até para trabalhar com menus de LCD. Então, temos aqui ó, o timer 1 low. O que é isso aqui? É o registrador lá que está fazendo contagem. Então, o timer 1 está ligado e esse registrador começou a incrementar. Né? Ele está incrementando eventos através do nosso timer. E esses eventos estão sendo salvos aqui ó, no var1, variável 1. E tem um while aqui, ó, que ele está testando se o timer 1 low é menor que 10. O que vai acontecer com esse while? Ele vai aguardar até a contagem do timer 1 low atingir o valor 10. Então, ele vai aguardar até chegar no valor 10. Porque ó, o while tem o ponto e vírgula aqui, ó. Né? Enquanto essa ação for verdadeira, ele fica parado aqui. Quando essa ação aqui, essa comparação for falsa, aí ele sai e continua o código. Então, vocês podem usar uma estrutura dessa para o menu do LCD voltar automaticamente lá para o menu principal. Então, já tivemos aí projetos de menus que você controlava um menu de LCD com programação e tudo apenas com 2 botões. Então, você tinha lá o botão que selecionava o menu, o outro botão avançava. Aí, se você ficava uns 5, 10 segundos, aí você programa isso, sem mexer em nenhum botão, ele volta para o menu anterior. Né? Então, um exemplo que a gente pode utilizar para trabalhar com menus. Esse exemplo aqui, o nosso timer 1 está programado para gerar um estouro a cada 250 milissegundos. Então, é 1/4 de segundo. Então, tem uma função aqui, ó, config MCU. Então, ela faz só o setup. Essa função, a ideia é trabalhar com setup. Então, você configura aí TRI, Sport, Adcom, né?
tem uma segunda função aqui, ó, que se chama config timer. E aqui o ideal seria pôr config timer 1, né? Que aí depois vai ter o timer 0, vai ter o timer 2, né? Então, config timer 1 seria aqui. Aí tá a programação do timer para 16 bits, que ele trabalha, né, com 16 bits, o timer 1. Lembrando que na família, uma observação, na família 18, o timer 1, você escolhe se quer trabalhar com 16 ou com 8 bits, dá para escolher. Na família 16, não. O T1Com está configurado para o modo timer e um pré-scaler de 1 para 8. E foi feito o cálculo da carga inicial. O timer low DC e o timer high 0B, para ter esse tempo de estouro usando as fórmulas anteriores. O flagzinho da interrupção, ele entra na configuração do timer para garantir que quando você ligar o microcontrolador, ele já não vai direto para a interrupção, né? Então o flag está zerado. E temos o bit que liga o timer, ele já está acionado aqui, já está ativo aí para ligar o timer. No bloco principal, o que nós temos no bloco principal? Nós temos a função config-mcu, então ele vai executar essas ações aqui. Depois config timer, aí ele vai para essas ações aqui, né, do timer. E depois ele entra no laço infinito. O que ele faz no laço infinito? Ele testa o flag, né, da interrupção do timer 1. Quando houver interrupção, vai para 1. O que ele faz? Ele inverte o port C, ó. Ele faz um NOT, né, no port C. E lembrando, igual no timer 0, vocês precisam fazer novamente a carga inicial para ele manter o tempo de 250 mili. E tem que zerar o flagzinho da interrupção. Então, a cada 250 milissegundos, ele vai executar esse if. Esse if vai ser verdadeiro. E ele vai, a cada 250 milissegundos, inverter o nível lógico do port C. Temos aqui um outro exemplo que ele vai ativar a cada 1 segundo, em cascata, os LEDs conectados no porte C. Então, se você tiver 8 LEDs ligados no porte C, ele vai ligando primeiro o RC0, depois ele liga o RC1 e mantém o RC0 ligado. Depois ele liga o RC2 e mantém os outros dois ligados também. Então, ele vai ligando na sequência a cada 1 segundo. Mas como que ele faz isso a cada 1 segundo? Porque o timer 1 está configurado para 250 mili, ó. Então, a carga inicial é a mesma do exemplo anterior. Essa carga aqui gera um tempo de estouro de 250 mili. Mas como é que ele fica a cada 1 segundo? Porque, olha só, eu tenho um contador, ele está comparando com 4, depois com 8, com 12. Então, eu sempre tenho múltiplos de 4 aqui. Então, a cada 4 interrupções, ele executa um if desse. Porque ele está incrementando o contador mais em toda interrupção. Então, gerou uma interrupção, o contador mais era 0, foi para 1. Passou 250 mili. Aí ele não executa nenhum if, é tudo falso. Uma segunda vez, foi para 2. Uma terceira vez, foi para 3. Uma quarta vez, foi para 4. 4 vezes 250 mili, deu 1 segundo. Aí ele executa esse if aqui, ó. E esse if, o que faz? Inverte o nível lógico do RC0. Depois ele continua nessa lógica. O contador vai para 5, 6, 7, 8. Quando for 8, o RC1. Aí vai 9, 10, 11, 12. Quando for 12, RC2. Até chegar no 32. Chegou no 32, não pode esquecer de zerar ele, né? Ó, o contador.
ele zera para voltar aqui de novo. E o que ele vai fazer? Ele começa a apagar os LEDs, ele vai apagando na sequência os LEDs. Pessoal, esses exemplos aí, a ideia é que vocês depois treinem ele, tá? Hoje vai ter tempo para isso, para treinar. Então, vocês vão treinar esses exemplos aí hoje, tá? Hoje vocês não vão precisar fazer relatório para entregar. Vocês vão só treinar, tirar as dúvidas, tá? E agora, nós temos uns exercícios para fazer cálculos de tempo de estouro. Né? Então, nós temos aqui. Só que antes da gente partir aqui para os exercícios, eu vou falar do timer 2. Depois a gente volta para os exercícios. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu falar do timer 2. Depois eu volto aqui. Antes de falar do timer 2, nós podemos fazer algumas leituras mais otimizadas aí desses nossos registradores aí. Né, para fazer a carga inicial do timer 1 high e low. Porque eles são divididos em 2 bytes. Né? Então, se eu tenho 2 bytes, eu tenho o byte mais significativo, esse MSB, que eu vou colocar o resultado do timer 1 low, timer 1 high, e o byte menos significativo, ele vai o resultado do timer 1 low. Né? Então, o byte mais significativo, ele tem peso 256. O que significa isso? Pois a sua contagem muda a cada 256 contagens do byte menos significativo. Assim, podemos usar os operadores da linguagem C para ajustar os valores dos bytes mais significativo e menos significativo, sem termos que fazer contas. Então, olha só o que a gente usa. Então, para carregar o valor, eu vou fazer assim, ó, eu vou calcular minha carga inicial. Você vai fazer as continhas lá da carga inicial, que tem a fórmula lá. E o timer high, ele vai ser a carga inicial dividido por 256. E o low vai ser a carga inicial percentual 256. Lembrando que o percentual faz o quê? Ele pega o resto da divisão. Então, aqui tem um exemplo. Vamos supor que vocês calcularam a carga inicial e deu esse valor aqui, ó, 15.536. Como é que você vai colocar esse valor em 2 registradores? Então, vocês vão usar o high, vocês vão pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 256. E no low, vocês usam o operador percentual. Coloca o mesmo valor, 15.536, e pega o resto da divisão. Então, ele vai armazenar no low o byte menos significativo e no high o byte mais significativo, fazendo essas duas operações da nossa lógica de linguagem C. E para terminar rapidamente, só para vocês entenderem o timer 2, então o timer 2 ele é um temporizador de 8 bits. Então vocês viram que ele não é mais contador, ele é só temporizador. Ele possui pré-scaler e pós-scaler. Ah, mas o que o pós-scaler faz? Também multiplica tempo. Né? O circuito é o mesmo do pré. Só como a posição dele é após, então ficou pós-scaler. Ele pode ser utilizado para a base de tempo dos módulos CCP do PWM. Né? Pode não, ele é utilizado. Quando vocês usam aquelas funções de PWM, aquelas funções configuram o timer 2 para gerar esse sinalzinho aí de PWM. Então, pelo diagrama de bloco, já dá para a gente entender como é que ele funciona. Então, olha só, está aqui o nosso diagraminha de bloco. Então, vamos entender o seguinte. Ele não é mais contador, então ele só trabalha com o cristal interno.
né? O cristal principal dele, a frequência de oscilação principal. Então, aqui eu tenho o meu CM. O que é o CM? O ciclo de máquina, né? Aqui eu vou ter um ciclo de máquina. Esse tempo do ciclo de máquina eu posso multiplicar por 16, por 4 ou por 1. 1 é não usar o pré-escala, né? Então, eu regulo nesses dois registradores aqui, ó, o valor desse pré-escala. Depois, olha só, esse sinal que sai do pré-scaler, aqui, ó, nesse ponto, ele incrementa esse registrador TMR2, que ele é de 8 bits, até pelo tamanho dele aí. Pelo tamanho dele já dá para saber que ele é de 8 bits. Então, ele começa a incrementar esse registrador. Então, tá 0, 1, 2, 3, 4, tá incrementando, né? E olha só, nós temos um circuito que se chama comparador. Então, o timer 2, ele não trabalha com overflow. O timer 2 não trabalha com overflow. Ele trabalha com comparação. Ele trabalha com comparação, ó, comparador. Então, o timer 2 está contando. Está contando, está contando, está contando. Quando ele chegar no valor desse registrador, que se chama PR2, esse é o que vocês vão programar. Vocês vão programar para ter o tempo de estouro aí que vocês determinarem, o pré-scaler, o PR2 e o pós-scaler. Então, voltando aqui. Então, o pré-scaler recebe o sinal do ciclo de máquina. Depois, ele incrementa o TMR2 e ele compara o TMR2 com o PR2. Quando os valores do TMR2 e do PR2 forem o mesmo, o que vai acontecer? Olha só, sai esse sinalzinho aqui, ó, que se divide em dois. Esse sinal significa aqui, ó, ele manda um ciclo para o pós-scaler, que ele pode estar configurado de 1 para 1, até 1 para 16, depois a gente vê a tabelinha aqui de configuração dele. E ao mesmo tempo ele reseta esse registrador, ó, porque aí ele volta para o 0 e começa a contar de novo, né? Ele volta para o 0 e começa a contar de novo. E aqui, ó, quando o sinal do pós-scaler tiver um pulso aqui na saída, ó, ele seta o bit de flag. Ele seta o bit de flag, né? Aí gera a interrupção, o IF, o interrupt flag. Então, o timer 2, reg, o registrador timer 2, aumenta de 00 até corresponder a PR2 reg. Então, ele trabalha esse TMR2 com o PR2 com uma comparação, né? Então, ele trabalha com comparação. Quando houver a comparação do TMR2 reg, o TMR2 reg volta a 0 e o pós-scaler é incrementado. Então, quando houver a comparação, né, incrementa o pós e dá o reset aqui no TMR2 reg. Então, é dessa maneira que funciona o timer 2. Então, o timer 2, qual seria o tempo máximo de estouro dele? Eu tenho que pegar o ciclo de máquina, que no nosso caso é 0,5 micro, eu multiplico pelo valor máximo do pré-scaler, que é 16. E aqui, que valor eu tenho que pôr no PR2 para gerar um tempo máximo de estouro? Alguém quer chutar um valor aqui? Que valor eu tenho que pôr no PR2 para gerar um tempo máximo de estouro? A pergunta é essa. Alguém quer se arriscar? Ninguém?
E aqui no pós-scaler eu tenho que colocar também um valor máximo dele, 16. Então eu tenho que colocar 16 aqui, tenho que colocar 16 aqui, e eu tenho que colocar um valor aqui, ó, que depois a gente vai conversar desse valor do PR2 aí, ó. E aqui são o registrador T2CON que controla, né, esse nosso timer 2. Então o timer 2, basicamente, nós temos o bit de on dele, que é o bit 2, é esse aqui, ó. E os outros? Os outros é só para configurar o pós-scaler e aqui o pré, né, scaler. Para isso. Pré-scaler é os bits 1 e 0, esses dois. E o pós-scaler é esses 4 últimos bits aqui, né? Por isso que nós temos, ó, 16 combinações. Então ele vai de 1 a 16. O pós-scaler. E lembrando que para trabalhar com o timer 2, né? Então nós precisamos também no INT-CON habilitar a chave geral, que é o GIE das interrupções. Precisamos também habilitar a chave dos periféricos. Precisamos lá no PIR1 monitorar o flag dele de interrupção, né? Inicializar inclusive ele com 0. Precisamos no registrador PIE1 ligar o periférico timer 2, que é esse bit IE. O TMR2 é o valor que a gente vai pôr aqui, né, para dar a carga inicial dele. E o T2CON é essa configuração que nós vimos agora, né? Na verdade, o TMR2, a gente carrega o PR2. O TMR2 é o que vai ser incrementado. O PR2 é o que a gente faz a carga. E o T2CON é o que nós vimos agora, né? Que ele tem o bit de on aqui. E os dois bitzinhos finais aqui, o 0 e 1, é para o pré-scaler. E esses 4 bits aqui é para o pós-scaler, que é o bit 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3.